a celeste mansão, nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por mim então libertado, a terra chega celestial, em vez de murmurares cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levaste para o céu. Glórias a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino da nossa harpa cristã. Vamos cantar o hino de número 391. Jesus disse aos discípulos no monte ao subir: detei-vos em Jerusalém, pois há de se cumprir a vinda gloriosa do Consolador, para revestir as testemunhas do Senhor. Descendo fogo do altar, um vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Encheu-se o cenáculo de gloriosa luz, descendo fogo divinal, a nós voltou Jesus. E todos revestidos com o poder do céu, falaram noutras línguas em louvor a Deus. Descendo fogo do altar, um vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. O povo assustado com o poder do céu não compreendeu que isso foi o que Deus prometeu. Mas Pedro lhes proclama: assim diz o Senhor, no fim dos dias vos darei consolador. Descendo fogo do altar, um vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Assim Jesus te manda orar e esperar o Santo Espírito de Deus que vem para te ensinar. Jesus, a gloriosa unção te mandará, e seu amor sublime proclamar irás. Descendo fogo do altar, um vento de amor, depressa foram proclamar o Salvador. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler em 2 Crônicas. As Crônicas, nós vamos ler no capítulo de número 29. 2 Crônicas. Vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 11.
Segundas Crônicas 29, de 1 a 11. Todos encontraram? E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Também fechar as portas do alpendre e apagar as lâmpadas, e não queimar o incenso, nem oferecer holocausto no santuário de Deus de Israel. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres tiveram por isso em cativeiro. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Convido aqui o irmão Daniel Gomes para nos conduzir a Deus em oração. Meus amados irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, peço oração em nome de Jesus. Nosso eterno Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos nesta noite pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos está dando de mais uma vez aqui estarmos neste santuário, aonde, Senhor, aqui chegamos com desejo ardente, Pai amado, no nosso coração, de ouvir a Tua voz através da Tua eterna palavra. Deus eterno, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, no profundo nesta noite. Deus eterno, queremos e desejamos, ó Deus eterno, ardentemente ouvir a Tua voz, Senhor da glória, a Tua voz que é inconfundível, a Tua voz que é necessária ouvirmos, ó Senhor da glória, para permanecermos, amado Senhor, no caminho da verdade, para permanecermos na Tua presença. Senhor da glória, nos ajuda, Senhor, nesta noite, verdadeiramente cultuar a Ti, Deus eterno, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Amado Deus, que com muita reverência
temor e tremor, venhamos louvar o teu santo nome e te adorar na beleza da tua santidade. Deus eterno, te pedimos pelo teu servo que vai ministrar a tua palavra, que vai nos ensinar, Senhor, nesta noite, de conformidade com a tua vontade soberana, a tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Deus eterno, fala conosco, Senhor, te pedimos mais uma vez, conforme a tua vontade. Te oramos, meu amado Senhor, e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos saudar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus, agradecemos por este dia, por esta hora, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, neste lugar de oração, que nós possamos, nesta noite, usufruir de tudo o que Deus tem para nós neste culto, para a sua glória e para a sua honra. Nós vamos convidar o pastor Carlos Alberto para ele dar oportunidade aqui aos nossos conjuntos. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos ouvir os conjuntos louvando a Deus. Vamos começar aqui pelas senhoras. Logo depois da senhora, a mocidade também louvará o nome do Senhor. Glória a Jesus.
Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é
graças a Deus. Precisamos estar realmente mais perto de Deus. As crianças louvarão o Senhor com o hino e nós vamos aproveitar para também louvar a Deus com as nossas contribuições. Convido aqui o presbítero, irmão Daniel Nobre, para orar. Glória a Deus. Oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e justo, Deus glorioso, estamos aqui, Pai, na Tua presença nesta noite, para, Senhor, Te adorar, prestar mais um culto de louvor, de adoração ao Teu nome. Agora, Pai, iremos Te ofertar, servir, Senhor, a Ti com dízimos, ofertas, que trouxemos nesta noite para a manutenção da Tua obra. Te pedimos, Pai, a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, que o Senhor multiplique, ó Deus, os seus bens de cada um, Pai, e aqueles que não Te ofertam, que não Te dizimam, Pai, que o Senhor possa colocar também no coração, para que sejam libertos, pois, Senhor, sabemos, Pai, que isto faz parte da nossa bênção. Assim, Pai, nós Te louvamos nesta noite e Te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia.
Glória a Jesus. Meus amados irmãos, graças a Deus por estarmos retornando nesta sexta-feira para o nosso culto de oração, nosso culto de doutrina, nosso culto de pregação da palavra do nosso Deus. Quero lembrar a todos os irmãos que hoje nós temos um culto de vigília marcado, e está marcado de 10 às 5 da manhã. Todos estão convidados para participar deste culto de oração. Vigília nada mais é do que um culto de oração mais prolongado. Mais prolongado. Pois bem, e amanhã nós temos o nosso culto de Santa Ceia, onde nós estaremos aqui, em nome de Jesus, celebrando a Santa Ceia do Senhor. E vamos fazer como nós temos feito, sempre com todos os cuidados necessários. Glória a Deus. Quero, nesta noite, juntamente com os irmãos, meditar na palavra de Deus, em 2 Crônicas 9. 2 Crônicas 29. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, são relatos do povo de Deus no período da monarquia. Monarquia esta que começou com Saul e passou por Davi, passou também por Salomão, Roboão. Houve, depois, no tempo de Roboão, houve a separação entre o reino do norte e o reino do sul. E a partir dali, a partir daquele momento, tinha o reino de Judá e o reino de Israel. Judá tinha como capital Jerusalém e Israel tinha como capital Samaria. Veja, quando a gente lê a história desses reinos, nós vamos encontrar o reino do norte, que é o reino de Israel, governado por reis quase que todos ímpios. Veja, quase que todos ímpios. Por quê? Porque o primeiro rei de Israel, depois dessa divisão, foi Jeroboão, filho de Nebate. E esse elemento, Jeroboão, filho de Nebate, Deus falou para ele por intermédio do profeta que ele seria o rei que iria governar as 10 tribos. Porém, ele, depois que assumiu, depois que começou a governar, ele entra pelo caminho da idolatria. Escolhe 2 cidades, Dan e Betel,
E ali ele confecciona 2 bezerros de ouro que ele inaugurou e disse para os filhos de Israel que aqueles deuses eram o Deus que os tinha tirado da terra do Egito. Mas o reino do sul, que é Judá, ficou apenas com 2 tribos. 2 tribos, a de Judá, de Benjamim. Mas uma coisa era certa: eles tinham a bênção de Deus, porque apesar de alguns não se colocarem no caminho do Senhor corretamente, mas muitos deles, dos reis de Judá, eles procuraram servir ao Senhor. Veja, nós vemos, por exemplo, Amazias. Este não foi bem, era rei de Judá, não foi bem, mas o seu filho assumiu seu lugar. Foi Uzias. Uzias foi um homem que Deus abençoou profundamente, ele serviu o Senhor, cresceu muito. Veja, irmão, cresceu muito, mas cresceu mesmo. Mas, infelizmente, no final do seu governo, ele se orgulhou, ele ficou orgulhoso. E um dia, Uzias teve a pretensão de entrar no santuário para fazer sacrifício. E os sacerdotes o impediram. Mas ele, muito irado, queria fazer de qualquer jeito. Mas aí Deus, olha, irmão, a gente precisa saber que Deus está no controle de tudo. E sempre Deus resiste ao homem quando ele entra pelo caminho da soberba. Deus resiste ao homem quando ele entra pelo caminho da prepotência. E aí, Uzias foi ferido na testa por uma lepra. E dali ele teve que sair e morar numa casa separada de todos, até que chegou a morte para levá-lo. Aí vem Jotão assumir o lugar do seu pai Uzias. Não foi bem. Depois dele veio Acás. Acás era rei, filho de Jotão, neto de Uzias, bisneto de Amazias. Mas a Bíblia diz que ele era ímpio. Veja, irmão, a Bíblia diz que ele era ímpio. E quando a Bíblia diz que o elemento é ímpio, é porque ele cometeu impiedades. Veja, também não foi bem sucedido, porque quando o homem, seja em qualquer situação, ele se levanta contra Deus, desobedece a Deus e a sua palavra, vem contra ele. Veja, vem contra ele a mão do Senhor, a mão de Deus. Bem, Acás morreu
e agora assume Ezequias. Assume Ezequias. Esse texto de Ezequias, ele requer da nossa parte uma atenção, porque Ezequias foi um homem de Deus, um rei que colocou o seu reino, colocou toda a sua vida direcionado pelo Senhor, e foi um rei extraordinário. Deus ganhou por eles grandes batalhas, porque ele confiou no Senhor. Oi, bem, irmãos. Todas as vezes que nós, crentes, colocamos a nossa confiança em Deus e procuramos obedecê-lo e segui-lo, pode surgir provas, pode surgir dificuldades, mas a bênção estará conosco. Glória a Deus. Veja, a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Isso significa dizer que o seu reino foi bem sucedido, apesar que ele teve que enfrentar guerras terríveis, especialmente contra a Síria. A Síria era o reino dominante daqueles dias. Ele já tinha levado Israel. Israel já não existia mais como reino. Eles foram levados, escravizados para a Síria. E agora, os assírios queriam, de qualquer maneira, também fazer a mesma coisa com Israel. Agora, os irmãos imaginem, Israel era um reino composto por 10 tribos. Era mais gente, com certeza mais soldado, com certeza. E Judá apenas com 2 tribos. Mas, irmãos, se Deus está ao nosso lado, com pouco ou com muitos, nós seremos maioria. Se Deus está ao nosso lado, com pouco ou com muitos, nós seremos maioria. Porque Deus não abandona aqueles que o servem e aqueles que o temem. Isso é verdade. Deus não abandona aqueles que o servem, aqueles que o temem. Nós temos na palavra de Deus aqui as instruções para quem quer vencer. Se nós servimos a Deus, tememos a Deus, nós iremos vencer. Agora, não podemos esquecer que nós precisamos ser fiéis a Deus. Glória a Jesus. Embora que nós estejamos na era do Novo Testamento, não é? Mas é do mesmo jeito.
Do mesmo jeito, se nós estamos servindo a Deus com temor, buscando a Deus, como nos ensina a sua palavra, irmão, nós seremos vencedores. Não é diferente. Veja, Ezequias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Olhe, já tinham passado vários reinos, mas Davi ainda era referência. Ô irmão, como é maravilhoso, como é grandioso, como é glorioso. Os anos se passaram, veio Salomão, veio Rehoboão, veio Abias, veio Asa, veio Josafá, e vieram esses outros reinos. Mas Davi ainda continuava sendo referência. Porque apesar das suas falhas, Davi era um homem sincero, era um homem que temia Deus, que obedecia a Deus, e que amava a Deus, e que louvava a Deus, que adorava a Deus. Todos os seus salmos estão aí como hinos, cânticos de adoração ao Senhor. Davi ainda é referência. Então ele diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Veja, este homem pautou o seu governo, pautou a sua administração nos retos caminhos do Senhor. Veja, quando nós pautamos, irmão, a nossa vida como crente, como servo de Deus, como serva de Deus, nós pautamos a nossa vida dentro os limites e orientações da palavra de Deus, as coisas tendem a dar certo. Glória a Deus, porque Deus vela por nós para que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas. Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, primeiro ano, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Por que nós vemos, a casa de Deus, o templo, o lugar de adoração estava de portas fechadas. É isso que Satanás quer, irmão. Satanás quer que o templo, a casa de Deus, a casa de oração, a casa de adoração esteja trancada, ninguém possa entrar. Não possa entrar para adorar a Deus. E os irmãos sabem que uma casa abandonada, ela se deteriora. Assim, Ezequias encontrou a casa de Deus. Veja, ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as resgatou, logo no começo do seu governo. A primeira atitude dele foi abrir as portas da casa de Deus. Justamente
porque aqui no templo, é aqui na casa de Deus, é aqui o lugar onde nós buscamos refúgio. É aqui onde nós temos a palavra, é aqui onde nós podemos orar, é aqui que nós podemos adorar, é aqui que nós podemos glorificar o nome do Senhor. Mas estava fechado. Os israelitas estavam agora nos altos, nos ninhos de idolatrias, que estavam dentro do território de Judá. Mas a Bíblia diz que ele não só abriu a casa de Deus, irmão, mas botou para funcionar. Naquele tempo tinha que ter o sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote, os levitas, todos eles que pertenciam à tribo de Levi, eles tinham que estar na casa de Deus administrando. Mas se a casa de Deus estava fechada, significa dizer que não tinha mantimento. Não tinha mantimento para manter. Veja, não tinha mantimento para manter a obra. Com certeza, muitos sacerdotes foram atrás de ganhar o pão. Deixaram de trazer os dias, deixaram de trazer ofertas. E por final, fecharam o templo. Mas Ezequias, quando chegou ali, ele disse: não pode funcionar assim. A casa de Deus tem que estar aberta. Oh, glória a Deus! A casa de Deus tem que estar aberta, para que o povo venham adorar. Aí Ezequias trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Por que ele os ajuntou? Para instruí-los. Veja, irmão, eles estavam distantes, tinha que haver conserto, tinha que haver reconciliação. Tinha que haver conserto, tinha que haver reconciliação. As coisas de Deus não podem funcionar de qualquer jeito. As coisas de Deus não podem funcionar à vontade. As coisas de Deus têm que funcionar dentro de critérios estabelecidos pelo próprio Deus. Glória a Jesus. Trouxe os levitas, os sacerdotes de levita, e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas. Veja, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor, Deus de nossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Veja, irmão, as coisas de Deus não podem funcionar com coisas erradas. Não pode funcionar. Só poderão funcionar quando está tudo em ordem. Glória a Deus! A igreja de Jesus precisa funcionar em ordem. Veja, porque ela está sendo preparada pelo Espírito Santo
para levá-la ao céu. Ou não é isso que nós esperamos? Ou não é isso que a Bíblia nos diz? É isso que a Bíblia nos diz. É isso que a Bíblia nos mostra, irmão. O Espírito de Deus veio, enviado por Jesus, ou enviado pelo Pai, a pedido de Jesus, para ele cuidar da igreja, preparar a igreja, porque o objetivo de Deus, ó Pai, o objetivo de Deus Filho, o objetivo do Espírito Santo é nos preparar para levar para o céu. Glória a Deus. A Bíblia diz a exigência de Ezequias, homem de visão correta: santificai-vos agora. Primeiro eles tinham que santificar-se, depois santificar a casa do Senhor, porque nesse período de rei idólatra, ímpio como Acais, veja, muitas coisas impróprias foram feitas no templo, no lugar de adoração ao Senhor. E antes de funcionar, eles tinham que santificar eles mesmos e depois santificar a casa do Senhor e tirar do santuário toda imundícia. O Espírito Santo de Deus não pode habitar no meio da imundícia. Ele habita em vasos santos. Ele habita em vasos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ezequias diz para ele: porque nossos pais transgrediram. Nossos pais. Veja, Ezequias era filho de Acais. A Bíblia diz que Acais era ímpio. Acais era ímpio. Aí Ezequias diz, ele reconheceu: nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal ao Senhor nosso Deus. Ô irmão, nós não podemos levar a nossa crença em Jesus na brincadeira. Nós não podemos levar a nossa fé em Jesus na brincadeira. Nós temos que ter compromissos sinceros com o nosso Deus. Porque é Ele, é com Ele, é para Ele que nós vamos prestar contas. Não podemos trastejar, não podemos nos descuidar, irmão. A igreja hoje não pode se descuidar. Nós estamos à véspera do arrebatamento. A qualquer momento o Senhor estará descendo. Vejam. Com certeza, Satanás estava muito
animado quando ele viu os decretos de prefeitos, governadores, fechando igreja. Crente era para ficar em casa. E os irmãos vejam que isto trouxe um resultado negativo para a igreja, porque muitos ainda não retornaram. Veja, não retornaram, mas nós estamos aqui. Glória a Deus! Estamos aqui e precisamos resgatar, aleluia, aquilo que porventura temos perdido. A igreja precisa ser avivada, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa ter crente batizado com o Espírito Santo, falando línguas estranhas, louvado seja Deus, sendo usado por Deus. E nós não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar. Porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Aqui, irmão, nós temos um momento triste do povo de Israel, irmão. Triste. Primeiro, transgrediram. Segundo, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Começaram a servir aos ídolos, os ídolos das nações, os ídolos dos povos. Aquela serpente que Moisés colocou no tempo da trajetória para a terra prometida, que eles levantavam uma haste para que eles fossem curados da morte, ou aliás, fossem livres da morte pelas mordidas da serpente. Veja, irmão, como o homem é voltado à idolatria. Depois de muitos anos depois, ele tinha aquele traste guardado. Estavam cultuando a ele. Ainda trazia aquele troço chamado Neustã. Veja, irmão, mas a Ezequias tomou a providência de mandar destruir aquele ídolo. Destruir. Veja, deixaram e desviaram. Olha, irmão, deixaram o Senhor e se desviaram. Vem a apostasia, apostataram do Deus de Israel. Serviram a outros deuses e desprezaram o tabernáculo. Veja, a Bíblia diz: desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor. Para quem não sabe o que era o tabernáculo, era, vamos dizer, aquele templo que Deus mandou construir para os israelitas o servirem, adorarem no deserto. Eles desprezaram. É muito triste, irmão,
Quando alguém despreza Deus, se aparta de Deus, se desvia de Deus. Ô irmão, Deus, nós precisamos muito dele. Nós necessitamos muito de Deus, irmão. Sem ele nós não podemos viver. Se apartar de Deus, diz a Bíblia, que é cometer uma violência contra a alma. Se desviar de Deus é cometer uma violência contra a sua própria alma. Uma violência. E era isto que eles estavam fazendo. A Bíblia diz que também eles fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus de Israel. Ou seja, eles desprezaram o culto. Eles abandonaram o culto. Eles abandonaram o lugar de adoração, irmão. Mas isto não pode acontecer. Veja, porque é prejuízo total. Eu digo para os irmãos, Deus não precisa de mim nem de você. Veja, Deus não precisa de mim nem. Nós é que precisamos dele. Nós é que necessitamos dele. Nós precisamos dele. Oh, glória a Deus! Ô irmão, mas eu estou muito bem, as coisas estão dando muito certo para mim, está funcionando tudo, tem isso, tem aquilo. Mas, irmão, se não tiver Deus, não tem nada. Se não tiver o Senhor, não tem nada. Nós só temos tudo, irmão, quando Deus está dentro dos nossos corações. Nós só temos tudo quando Deus está dentro de nós e nós sentimos a presença dele. Oh, glória a Deus! É muito bom quando nós adoramos a Deus e sentimos Deus. É muito bom quando nós começamos a adorar a Deus e sentimos a presença dele fluir dentro de nós. Aí diz a palavra de Deus, depois dessa atitude, de virar as costas, fechar os alpendres, apagar as lâmpadas, irmão. Aí diz Ezequias, pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação. Entregou a perturbação. Ninguém tinha paz. Era como no tempo do rei Asa. Nem para quem chegava, nem quem saía. Não tinha paz, irmão. Olha, irmão, a coisa só funciona quando a paz de Deus está dentro de nós. Porque a paz de Deus guarda os nossos corações. Aí a Bíblia diz que o Senhor os entregou à perturbação. Olha, irmão,
Uma pessoa que deixa o Senhor, que se desvia dos caminhos do Senhor, ele fica perturbado. Por que fica perturbado? De acordo com Jesus de Nazaré, ele disse que quando a pessoa se desvia, veja, quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, o Espírito de Deus sai, abandona, deixa. Aí, por isso que o cabo esfria. Mas não é só isso que Jesus disse. Jesus disse que a casa fica vazia. E aquele espírito maligno que já havia habitado naquela casa, antes que aquela pessoa entregasse sua vida a Jesus, ele retorna. Vou dar uma olhadinha. Nem que seja de longe, para ver se tem alguma oportunidade para mim. Aí ele chega lá e fica animado porque ele vê a casa vazia. A casa está vazia. Jesus disse que ele volta e sai atrás de mais demônios para ocupar aquele recipiente. E ele vai, traz mais sete demônios, junta com o que foi atrás, faz 8. E a Bíblia diz que o último estado se torna pior do que o primeiro. Por quê? Porque no primeiro estado tinha 1, agora no segundo estado tem 8. Aí vem a perturbação. Vem toda espécie de perturbação, como diz a palavra de Deus. Vem perturbação, assolação, assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Significa dizer, irmão, muitas pessoas endemoniadas, muitas pessoas possessas, muitas vidas arruinadas. Por quê, irmão? Justamente por isso que eu acabei de falar. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, muitos morreram. Os nossos filhos, as nossas filhas, nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. A família foi levada em cativeiro. Aí Ezequias diz: agora me tem vindo ao coração. Ezequias recebeu orientação do Espírito Santo. Ô irmão, como é maravilhoso o crente andar, viver na direção do Espírito Santo. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel. Veja, agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto. Ezequias queria que as coisas, que o seu reino, que toda essa cidade, que todo o seu império, ou melhor dizendo, todo o seu território, fosse ocupado por crentes
temente a Deus, consertado com Deus, com vida consertada. Vida consertada. Vida consertada é quando nós temos a hombridade de pedir perdão, arrependido, e chegar para Deus. Deus, me ajuda. Aleluia, eu quero te servir. Eu quero te servir, meu Deus. Eu quero te adorar. Eu não quero viver mais essa vida que eu estou vivendo. Eu não quero mais praticar o que estou praticando. Eu quero, Senhor, fazer um concerto contigo. Façamos um concerto com o nosso Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Deus estava irado. Deus estava irado. Porque era muita desobediência, irmão. Deus os tinha abençoado, mas eles não estavam ligando. Preferiu seguir os deuses estranhos. Aí, no último versículo, nós vamos concluir. A Bíblia diz, Ezequiel diz: agora, filhos meus, não sejais negligentes. Não sejais negligentes. Irmão, a pior coisa é um crente negligente, que não ora mais, que não lê mais a Bíblia, que não medita mais na palavra de Deus, que não vem mais para o culto. É negligência mesmo, meu irmão. Ah, irmão, mas eu estou ainda de quase... Não, meu irmão. Isto vai passar. Esta epidemia vai passar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Ela vai passar. E vai cantar o hino da vitória todos aqueles que forem fiéis a Deus. Agora, filhos meus, não sejais negligentes. Nós não podemos, irmão, nós podemos trabalhar, nós podemos lutar pelo pão de cada dia. Só não podemos ser negligentes com a nossa vida espiritual. Tem muita gente acomodada, irmão. Acomodado. Ezequiel viu isto. Quantas pessoas acomodadas. Entra dia, sai dia. Não adora, não vai para o culto, não prega, não fala do amor de Deus. Não busca Deus. Isto é negligência. Pois o Senhor vos tem escolhido. Olha, irmão, que coisa boa. Pois o Senhor os tem escolhidos para estar diante dele. Olha para que foi que Deus nos escolheu. Para estar na sua presença. Deus nos escolheu para estar na sua presença. Para o servirdes. Deus nos escolheu para estar na sua presença, para que nós o sirvamos, irmãos. Para ser de seus ministros. Para queimardes incenso. Ele está se referindo ao tabernáculo. Nós precisamos não ser negligentes. Nós precisamos ser crentes despertados. Crente que ama a Deus e a sua palavra. Oh, glória a Deus.
para ser os seus ministros. Veja, nós acabamos de estudar uma lição que diz que Deus deu para a igreja pastor, evangelista, doutores, apóstolos e mestres para o aperfeiçoamento do santo e para a obra do ministério. E para a obra do ministério. Todo crente tem um ministério. Todo crente tem um ministério, e o maior ministério, irmão, é quando nós somos despertados para levar a mensagem de Deus para as pessoas que não conhecem Jesus. Ganhar almas para Jesus, levar a salvação de Jesus às outras pessoas. Então, querida igreja, este tempo que nós estamos vivendo é tempo de despertamento. É tempo de buscar